Olá, gente. Aqui é Alexandre Mapurunga. Sou um homem de 45 anos, pele branca, cabelos castanhos, curtos, barba castanha, olhos castanhos. Estou com a camisa cinza e estou no ambiente do meu quarto. A apresentação que eu vou fazer tem um fundo preto, com títulos em vermelho e amarelo. E letras em branco. Eu vou tratar do eixo 1, capacitismo e pessoas com deficiência, que ficou sob a responsabilidade minha, Alexandre Mapurunga, e do João Paulo, né, que deve falar aqui comigo hoje. Foi pedido para a gente falar sobre deficiência, né, capacitismo e interseccionalidade nesse primeiro eixo. Eu vou falar um pouco agora sobre compreendendo a deficiência, foi assim que eu coloquei o título, né? E nesse sentido, a gente pode trazer aqui que a deficiência é um conceito polissêmico, né? Que ele pode ser compreendido de diferentes pontos de vista, e esses pontos de vista, eles dizem respeito ao como são enxergados aquelas pessoas que vivem com o corpo deficiente, que experienciam habitar o corpo deficiente. O chamado modelo caritativo da deficiência, o modelo da caridade, trata a questão da deficiência como uma tragédia pessoal. A partir desse paradigma, vocês já devem ter ouvido, ou sido tratado, o paradigma da benevolência, da condescendência, bichinho, coitado, não há um reconhecimento da dignidade inerente às pessoas com deficiência. A deficiência é tida como uma questão de caridade, de benevolência, não de direitos, mas sim de caridade. É uma tragédia pessoal. A deficiência é uma tragédia pessoal. Já com relação ao modelo médico, a deficiência é retratada como uma anormalidade, como uma doença, algo que deve ser tratado, curado, para que só então a pessoa com deficiência possa ter uma vida plena, uma vida normal como as outras pessoas. Então a pessoa tem que ser primeiro tratada para depois ter uma vida de acesso a seus direitos, Por volta dos anos de 1970, surgiram os chamados estudos da deficiência, quando as próprias pessoas com deficiência que começaram a lutar pelos seus direitos, ingressaram na academia e passaram a reivindicar o protagonismo conceitual no que concerne ao discurso sobre a deficiência. E aí surgiram, em 2 lugares do mundo, assim, o chamado modelo social da deficiência e o modelo de direitos da deficiência. O modelo social surgiu na Inglaterra e o modelo de direitos surgiu basicamente nos Estados Unidos. E posteriormente isso veio a ser chamado de abordagens socioconstrucionistas da deficiência. Por que isso era chamado dessa maneira? Porque isso tratava a deficiência não mais como uma questão individual que tinha a ver com a lesão ou com o corpo deficiente que impedia a pessoa de fazer o que ela queria fazer, não como uma normalidade, não como uma questão pessoal, mas com as barreiras que eram impostas socialmente para que a pessoa ou não tivesse o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, o direito a uma vida independente, como era colocado no modelo de direitos dos Estados Unidos, ou uma vida, ou as barreiras sociais que eram colocadas para as pessoas com deficiência no modelo social. Então postulou-se a partir desse modelo que as barreiras deveriam ser removidas, barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, para que assim as pessoas com deficiência
pudessem viver de forma independente. É muito importante destacar que as pessoas com deficiência existem desde o começo dos tempos, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é humanidade. Há registro de que as pessoas com deficiência estavam lá. Mas só a partir do ascenso dos movimentos identitários contra a opressão que os estudos com deficiência vêm a surgir, possibilitando essa mudança de paradigma, ou seja, a deficiência descrita pelas próprias deficiências e mudando também as atitudes sociais com relação às pessoas com deficiência. Ou seja, a gente não quer que mude a gente quer que mude a sociedade para que a gente possa participar dela plenamente, né? Veja que mudança de paradigma isso significou. Mas aí, a partir da década de 90, os estudos da deficiência, né, que surgiram lá na década de 70, passam a sofrer uma influência importante e consistente, tanto dos movimentos feministas, dos estudos de gênero, né, que passam a questionar esse ideal de vida independente postulado pelo modelo social, né? Porque, vejam, isso veio da contribuição de mães de pessoas com deficiência, mães de pessoas com deficiências graves e mulheres com deficiência também, que diziam, olha, por mais que se removam barreiras, ainda vai ter gente que vai precisar de cuidado. E essas pessoas têm direito à dignidade, elas devem ser respeitadas. Então, esse ideal de ter uma vida independente, igual aos dos outros, né? Primeiro, ele é inalcançável, e segundo, ele não é parâmetro de dignidade. A gente tem que pensar em outros parâmetros de uma vida plena, né? Que não é esse só da pessoa que vive independentemente dos outros, né? Então, e além do mais, falava-se que o cuidado que é inerente ao ser humano, todo mundo em algum momento da vida precisa de cuidado, é uma questão que muitas vezes é tida como um trabalho subalterno, relegado às mulheres, mal remunerado, mal pago, e a partir daí também começou-se a estabelecer-se interfaces e interseccionalidades entre a questão da deficiência, os estudos de gênero, entre a luta das mulheres, entre outras diversas lutas que se tinham, né? Uma outra crítica importante que as mulheres do movimento feminista, né, das mulheres com deficiência, fizeram acerca da cisão entre corpo lesionado e a deficiência, né? Entre corpo e sociedade, né? Que já trazia também uma discussão entre sexo e gênero, né? Entre o corpo e a sociedade, e elas trouxeram essa discussão para os estudos da deficiência, né? E isso possibilitou uma abertura de novos pensamentos dentro dos estudos da deficiência. Existia, para essas acadêmicas, né, existia um pré-discurso, né, e aí também existiam pessoas com deficiência do movimento LGBTQIA+, também que entraram, né, que trouxeram a teoria queer como referência para os estudos da deficiência, e para esses movimentos, né, havia um pré-discurso que dizia, olha, o corpo normal é o corpo certo, é o corpo que orienta, e a gente precisa discutir como este corpo normal orienta a subjetividade de quem que tem uma deficiência e de quem tem uma deficiência. A corponormatividade, ela estava ali compulsoriamente estabelecida, né? Do mesmo jeito que você tem uma heteronormatividade,
você tem uma cor por normatividade que você tem a aderir. E se você não consegue performar essa cor por normatividade, você passa a ser punido por não performar. Você é punido com a exclusão, você é punido com baixo salário, você é punido com a pobreza, você é punido de diversas formas, e essas punições vão te excluindo socialmente até a ponto de você poder morrer, enfim, né? Isso é o que a gente veio a chamar depois de capacitismo. Posteriormente, isso veio ser chamado, né, conhecido como teoria Kripp. Em português é o que a gente conhece como teoria aleijada, né? O capacitismo ele vai ser trazido para o Brasil como uma tradução de ebeísmo, do inglês, né? Ebeísmo. São duas antropólogas, a Adriana Dias e a Anaí Guedes de Mello, que trazem essa discussão para o Brasil, porque faltava no léxico português um termo para definir a opressão que as pessoas com deficiência sofriam. A gente falava discriminação, outras formas de discriminação com base na deficiência, mas nominar esse tipo de situação de discriminação era importante para que a gente conseguisse ativar soluções para isso. E foi isso que elas discutiram e fizeram através de sua incidência acadêmica e política, né? Então, o capacitismo passou a ser utilizado no Brasil como uma categoria para designar a opressão sistemática sofrida pelas pessoas com deficiência, que tem por base esse ideal de corpo-normatividade. O capacitismo também é comumente usado para designar o preconceito e a discriminação motivada pela deficiência. Quer dizer, esse preconceito comum do dia a dia. No contexto dos estudos críticos da deficiência, a opressão no Brasil... Só um instante. Pois bem, o capacitismo, nesse sentido, ele preenche o imaginário social, produzindo, estruturando, justificando a exclusão, a morte, o descarte de quem não se adequa a esse padrão de normatividade que é estabelecido. Quem não consegue performar normalidade é considerado menos humano, mais abjeto. E assim, ter uma deficiência do ponto de vista capacitista é considerado menos gente, né? Então, nesse sentido, o que significa a luta anticapacitista? A luta anticapacitista é questionar o ideal de normalidade imposto que orienta a nossa sociedade. A gente pode ver que foi necessário que mulheres do movimento de luta feminista, mulheres do LGBTQIAP+, tomassem lugar de protagonismo nos estudos da deficiência para que pudesse haver essa transformação conceitual que envolvesse a subjetividade e e levassem em conta de maneira objetiva o corpo deficiente, o lugar do corpo deficiente dentro dos estudos da deficiência, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o capacitismo tem tanto essa interface com racismo, com machismo, com outras formas de opressão, no sentido que quando a gente tem uma sociedade que quer controlar nossos corpos, que quer nos oprimir em função desse padrão de normatividade, quer dizer, veja, quando alguém diz assim, você parece que é mulherzinha, parece que é fraco, né? Você está dizendo que você não é capaz como um homem, né? Você não é capaz como um homem. Ou que você se comporta como uma mulher que é mais fraca que um homem. O capacitismo também se relaciona
com o racismo, a LGBTfobia, o classismo, de forma a afetar a intensidade das violências e das experiências de exclusão, potencializando a vulnerabilização das pessoas que vivem a experiência das opressões. Nesse sentido, se afirmar, né, ou afirmar uma abordagem anticapacitista implica também em necessariamente afirmar uma perspectiva interseccional que busque romper com as opressões baseadas em raça, gênero, orientação sexual, deficiência, classe e outras formas de opressão. É isso por hora, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos junto implementar esse plano.